Olá, pessoal, como é que estão? Tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para o nosso encontro, mais uma aula, nossa nona aula, né, do livro, ao encontro de si mesmo, né, estudando capítulo por capítulo, e hoje o nosso capítulo 8. Qual a finalidade da vida? Pergunta bem para a gente começar aqui a nossa leitura, o nosso estudo, as nossas reflexões. Então, o tempo que a turma vai chegando aí, para a gente começar a falar um pouquinho desse tema tão importante, tá? A respeito do sentido, da finalidade da vida. É claro que aqui é apenas uma pincelada, né, de algo que a gente deve ter conosco para a vida toda. Em verdade, fazer reflexões a respeito da vida deve ser algo constante para todos nós. Então, se pensarmos que há 13,8 bilhões de anos, né, a ciência ela define como sendo Big Bang, né, que teria dado ponto de que seria o nosso ponto de partida universal, a gente pensa na grandiosidade dessa trajetória da própria vida, trajetória do próprio universo que nos rodeia, e passando isso a 4,5 bilhões de anos, né? Ou seja, quantos bilhões de anos depois do Big Bang, que viria a ter a primeira formação ali, os primeiros registros de formação do nosso planeta Terra. E a ciência vai colocando datas, colocando parâmetros, e diz que somente há 3,5 bilhões de anos é que os primeiros seres vivos, né, na água, na verdade, né, bactérias, micro-organismos, algas, começaram a surgir. Então a gente vê que é toda uma travessia, toda uma jornada encadeada que vai fazendo e preparando o espaço para a vida humana, que somente há 81,5 milhões de anos é que nós temos notícias dos primeiros primatas. Dos primeiros primatas. E quando a gente vê que somente há 140 mil anos é que nós temos notícias do Homo sapiens, a gente vê que ainda está engatinhando. Historicamente, né, com o passar do tempo, né, cronologicamente. Então, a nossa trajetória ela é muito recente na humanidade, se considerarmos toda a trajetória do universo e do nosso próprio planeta. Mas mesmo assim, já deveríamos ter aprendido muitas coisas para transformar a convivência humana. Convivência humana que ainda tem muitos desafios pela frente. Convivência humana que ainda deve lutar por erradicar a própria violência, né? Então, quando a gente se depara ainda com eventos de violência, com a própria guerra, né, com as guerras que acontecem no planeta, com o egoísmo, né, exacerbado, com a ganância, com o individualismo das pessoas, nós vemos o quanto temos que entender ainda esse fenômeno chamado existência. O quanto que, mesmo vivendo as nossas vidas cotidianas, temos que parar e refletir. Qual é o sentido de estarmos aqui? Qual é a razão de sermos chamados para essa dança cósmica, como chama o sábio Ailton Krenak, essa dança cósmica, e mesmo assim não nos sentirmos ainda parte dela? Então, esse sentir-se parte, preparar para ser, né, uma peça nessa engrenagem da vida, deve nos mover para reflexões mais profundas. E enquanto a maioria das pessoas considera prioritária a conquista da felicidade, Carl Gustav Jung asseverou que a finalidade da vida é a busca do significado, do seu sentido psicológico
profundo. E aí, quando a gente questiona isso, né, a gente coloca logo no comecinho do livro essa observação, né, algumas pessoas podem se espantar, mas como não é a busca da felicidade? Né? Primeiro, a gente teria que pensar aqui o que é felicidade para cada um, porque nem sempre ela é apresentada conforme uma consciência mais ampla, conforme a consciência que temos que ter para uma vida que traga bem-estar e dignidade, não só para um indivíduo, mas para todos os indivíduos. E é por isso que Carl Gustav Jung ele falava, né, que a finalidade da vida é a busca do seu significado. Não pense que é a busca da felicidade. Pode até acontecer, né, no sentido de um sentimento de bem-estar mais amplo. Mas nem sempre viver uma vida com significado, com sentido profundo, nos isenta dos eventos difíceis que a vida nos traz. Às vezes, pelo contrário, né? Quanto mais consciência nós temos, mais ficamos percebendo certas distorções em torno da vida. E tudo isso faz com que exista certa tristeza que é natural. Portanto, quando nós buscamos uma finalidade, quando nós buscamos um sentido profundo para a vida e conectamos a nossa forma de agir de acordo com essa consciência, ela passa a orientar a vida para que ela seja o mais pleno possível. Nem sempre dentro daqueles ideais de felicidade sonhados pelo ego. E é por isso que, às vezes, é bom e importante a gente perguntar também o que podemos chamar de felicidade atualmente. E aí, se perguntasse a cada uma das pessoas, certamente cada uma teria a sua noção do que é uma vida feliz. E se eu perguntar para vocês o que é uma vida digna, o que é uma vida plena, o que é uma vida com sentido? Será que estamos falando das mesmas coisas, utilizando palavras diferentes? Por isso que é importante a gente pensar e verificar se os nossos ideais, até de construção da felicidade, eles não estão muito contaminados por todas as buscas impressas pela própria coletividade. Porque quando a gente vê, por exemplo, visitando uma livraria, você chega e as biografias daqueles que conseguem grandes fortunas, ou verificamos os chamados coaches, né, e aqui sem nenhuma crítica aos que se ocupam seriamente, né, dessa tarefa, propõem para que cheguemos ao primeiro milhão, ou nos tornemos milionários, ou pessoas assim e assado. Eu fico me perguntando qual é o preço disso tudo. Será que o preço individual de perder-se em sua própria jornada, ou o preço coletivo de estarmos impulsionando artificialidades, não cobra a sua cota em algum momento? Porque é o que temos visto. Essa busca coletiva atrás de coisa nenhuma, que se chama, né, que alguns vão chamar de felicidade, tem rendido um manancial de pessoas deprimidas, ansiosas, com transtornos variados, que não conseguem se encontrar consigo mesmos. O que estamos chamando de felicidade? A gente precisa se questionar. Será que o que eu chamo de felicidade inclui também as pessoas que estão ao meu redor? Para que cada vez mais nós construamos condições de vida que proporcionem a essas coletividades também bem-estar, porque se for algo somente em termos egóicos, nos limitamos demais no alcance do que é viver uma vida com significado, com o seu sentido profundo. E na ânsia das conquistas, nos afastamos cada vez mais da profundidade da existência.
não temos tempo para a família, amigos, menos ainda para silenciarmos e entrarmos em contato com o Espírito que somos. E aí eu me pergunto, estamos dedicando tempo para escutar a nossa essência, para nos escutarmos diante de tantos estímulos audiovisuais que nós recebemos ao longo do dia, ao longo da jornada, atendendo pessoas na condição de terapeuta, eu percebo quantas pessoas têm tido distúrbios do sono. Ah, Cláudio, eu tenho muita dificuldade de dormir, ou quando durmo e acordo, demora a voltar a dormir. Eu pergunto, como é que é a sua noite? Como é que é o seu pré-sono? E normalmente as pessoas prosseguem em suas atividades, respondendo as mensagens, respondendo aos diversos estímulos, dando conta das tarefas do dia, tentando antecipar as tarefas do dia seguinte, e entram numa ansiedade tão grande que o organismo demora até acomodar aquele nível de ansiedade, né? E sintonizar com o sono, às vezes demora. E quando consegue, não consegue manter aquele sono reparador. Então nós temos visto nessa sociedade sem tempo, nessa coletividade que não tem tempo para as coisas importantes, o resultado na condição de transtornos que vão surgindo porque a gente não se questiona a respeito da vida. A gente vai seguindo normalmente, muitas vezes vai seguindo esse fluxo da vida sem questionarmos se a vida que eu escolhi para viver está fazendo sentido para mim. É claro que na condição atual, são poucas as pessoas que podem escolher efetivamente seu emprego, né? Infelizmente não é a maioria. Muitos é o que dá, é o que aparece, é o que surge, e que muitas vezes, né, cobra uma cota muito alta, dependendo daquilo a que se dedique. Mas mesmo assim, é possível imprimir uma forma diferente de ser para com a vida. E essa é a nossa necessidade, imprimir essa forma de ser, que ao mesmo tempo que cuide das questões do ego, não deixe de lado as questões da alma. É disso que se trata, pois, como ensinava na Grécia o filósofo Sócrates, uma vida sem o exame não é digna de ser vivida. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm feito esse exame de consciência regularmente? Agostinho já propunha que esse exame deveria ser diário, quando, ao deitarmos, questionarmos as nossas atividades durante o dia, e é um excelente exercício. Parar para refletir a respeito das nossas escolhas, fazer as transformações necessárias, planejar o nosso caminhar para que não fiquemos tanto escravos desse dia a dia, né? E sim, William, né? Colocar em prática tudo isso, né? Esse coloca aqui, né? Como condição desse pré-sono, né? Que infelizmente é na tela do celular, é verdade, né? O livro, uma meditação, reflexão do dia, hábitos que deveriam ser adotados para vencermos a ansiedade, que cada vez mais dilacera a sociedade. É verdade, William, né? Infelizmente, são poucas pessoas que fazem aquilo que a gente chama asepsia do sono. E o quão importante é isso, né, para o nosso organismo ir diminuindo de intensidade, para a gente poder prestar atenção também nessa troca psíquica e espiritual que acontece durante o sono. Né? Muita gente que não recorda dos próprios sonhos, que trazem mensagens do inconsciente, que revelam também, muitas vezes, encontros espirituais, que revelam também o simbolismo do nosso psiquismo, e tudo isso é extremamente importante, não só, né, o sono,
para a nossa recuperação orgânica, mas também para o nosso equilíbrio psíquico. O sono reparador. Na antiga Grécia, alguns templos, eles orientavam a cura a partir do sono dos pacientes. Colocavam as pessoas para dormir nos templos e ali, de acordo com o sonho que a pessoa tinha, orientava quais seriam as ervas a serem ministradas, o tratamento a ser ministrado, ou seja, essa cura a partir da troca onírica. E eu me pergunto, por que perdemos tudo isso que está ao nosso alcance? Por que a vida foi ficando tão corrida, atrás, muitas vezes, daquilo que a gente chama de felicidade, e que muitas vezes é um ideal muito individualista, muito desconectado da vida como um todo, e onde não temos tempo de fazer esse exame da nossa existência, não é? Mas aí nós prosseguimos. Não raro nos questionamos sobre a finalidade do sofrimento, da dor e de todos os desafios que enfrentamos. Mas sem o autoexame consciente, não encontraremos as respostas que buscamos. Talvez o grande problema seja exatamente o fato de querermos encontrar respostas onde elas nunca estiveram. E aí é o ponto. Se a gente busca demasiadamente respostas fora de nós nos desconectamos do próprio self. Se a gente busca respostas imediatas no tempo da busca do Google, pode até vir alguma resposta. Mas será que ela está falando e calando dentro de mim? Porque às vezes é preciso escutar o nosso sentimento para tomar algumas decisões, para fazer algumas escolhas. E se estamos desconectados da fonte do sentimento, a gente muitas vezes é levado por caminhos que depois não gostamos das consequências. Por isso, nos voltarmos para esse autoexame consciente, para escolher, para fazer as nossas escolhas, não só racionalmente, né? Claro que a razão é importantíssima, essencial, só que além da razão, nós temos também outras funções, né? A função pensamento é uma das funções. Mas nós temos a função sentimento, nós temos a função intuição, nós temos a função sensação, fora outras habilidades e peculiaridades do próprio espírito, mas que normalmente a gente vai deixando de lado. E se mantemos a nossa mente estimulada o tempo todo, disponível ao externo o tempo todo, demora às vezes de reconectar, porque a conexão interna pode ser comparada a um sistema mais lento, mais pesado. Sabe aquele sistema no computador que demora a entrar, mas que é super importante para o funcionamento do todo? E às vezes as pessoas não dão o tempo necessário de respirar, de acordar, entrar em contato com o seu corpo, sentir o seu corpo, dar tempo do perispírito voltar, fazer uma reflexão, né? Claro, né? Às vezes saímos muito cedo, mas encontrar espaços durante o dia, 5 minutos que seja, 10 minutos, 15, quanto você tenha ao seu dispor e possa fornecer esse contato consigo para que a consciência esteja em contato com o ego, para que essa ponte ego-self ela não perca cada vez mais essa sintonia e a gente vá pensando e refletindo para onde queremos direcionar os nossos esforços. Porque se já possuímos consciência do espírito que somos, sabemos que somos herdeiros de nossos atos, e se queremos uma vida melhor,
precisamos vencer nossa preguiça existencial e enfrentar os desafios apresentados pela vida. Para isso, não precisamos ir muito longe, mas sim para dentro de nós mesmos. E esse é o ponto, né? Para dentro de nós mesmos. Sair, né, daquilo que a própria Suzane coloca aqui, que é desse paradoxo, não é, Suzane? Né? Tão conectados aos outros, mas desconectados de nós mesmos. Pois é, não é? E ainda buscando esses exemplos de sucesso que não deveriam efetivamente, né, ser colocados como exemplos, porque muitas vezes são exemplos negativos daquilo que se deve ser. E se estivéssemos mais conectados conosco, com a nossa própria vida, com o nosso próprio self, perceberíamos essa desconexão. Trabalharíamos essa desconexão interna e nos guiaríamos por essa voz da consciência. Jung costumava falar que tem um velho sábio, tem uma velha sábia dentro de cada um de nós. Mas porque nós deixamos essas figuras de sabedoria trancadas durante muito tempo, muitas vezes essas vozes surgem como apelos ainda distantes do que a vida pode e deve ser. E a vida, ela nasceu para o esplendor. Será que todas essas forças da natureza trabalhando aí há 13,8 bilhões de anos, isso é o que a gente sabe, né? Mas certamente antes disso, porque se tudo isso já existia enquanto princípio, é porque várias forças se conectam nesse fenômeno da vida. E talvez a gente ainda não tenha se dado conta disso, mas nós temos que nos questionar. Qual é o seu objetivo na vida? E alguns poderão falar dos objetivos externos, e nada mal em ter objetivos externos, nada mal em ter metas, mas a vida é só isso? E o que você quer levar quando partir dessa vida? O que você pode levar? Porque querer levar, a gente pode querer até muita coisa, como queriam os faraós, que deixavam lá riquezas ao lado do corpo. Mas, se a gente pensar em termos simbólicos, é preciso construir riqueza dentro da gente, que a gente possa levar por onde estivermos. E essa riqueza é o trabalho consigo, é a jornada de individuação, é me tornar o ser que eu nasci para ser. É colocar na consciência ou trazer para a consciência todas essas plenitudes, mas, infelizmente, vivemos um tipo de... né, nossa vivência coletiva faz com que muitas pessoas, mesmo na idade madura, mesmo já caminhando para a senectude, ainda estejam muito ocupados com as questões do ego. Isso é um prejuízo para a alma tremendo prejuízo para a alma. Porque se na segunda metade da vida as questões se tornam quem hoje, além dos papéis que você representa, você é, o que a alma pede de você, você tem os meios para mudar o curso, desconstruir sua identidade arduamente conquistada, arriscar fracassar, a marginalidade, a perda da aprovação coletiva. E aí nós temos que trazer essas questões. Porque se na primeira metade da vida que Jung chama, né, que ele falava aos 35 anos, as questões estão conectadas com o ego, na segunda metade da vida elas têm que estar conectadas com a alma. Pensarmos que somos muito além dos papéis que nós representamos. Pensarmos que a alma nos pede, sim, a alma fala conosco. Olá, Cláudia, buenas noches de Uruguai, salud. Nós temos que pensar nisso, que a alma
fala para a gente, nos pede. E será que estamos fazendo esse dever de casa? Essa lição de casa tão importante para trazer uma vida muito mais significativa do que temos feito até então. E essas questões, elas têm que nos mobilizar. Essas questões, elas têm que nos inquietar, até mesmo para a gente colocar na prática da vida uma vivência humana diferente. Porque a vivência humana que a gente construiu até aqui não está servindo. Nós temos visto esse perigo que nos ronda o tempo todo, esse crescimento de pensamentos extremistas e fundamentalistas acontecendo ao redor do mundo, de pessoas que negam a ciência, de pessoas que apresentam xenofobia, de pessoas que apresentam racismo como comportamento. Vimos, hoje nos telejornais a questão da condenação na Espanha de pessoas que agrediram o jogador Vini Júnior. Que bom que está tendo penalização, mas se pensarmos por outro lado, será que depois de toda essa caminhada da humanidade era para existir ainda racismo na nossa cultura, na nossa coletividade? Estamos desconectados da vida. E por isso esses eventos ainda acontecem. Será que extermínio de crianças, de anciãos, de hospitalizados, transmitido ao mundo todo, não nos choca? E transformamos isso em guerras partidárias? E aí nós nos perguntamos o que estamos fazendo nessa jornada chamada vida, Porque essa é a pergunta-chave dessa nossa reflexão. E a resposta só poderá ser encontrada fazendo um mergulho em si, tendo a coragem de se olhar profundamente com sinceridade e honestidade. A pergunta não é como podemos fazer. A verdadeira questão é: estou comprometido comigo até o mais profundo do meu ser? Porque se eu estou comprometido comigo, eu vou seguir, custe o que custar. Eu vou lutar independente daquilo que a vida me apresente, porque eu sei que o espírito necessita fazer essa luta. A questão talvez não seja: será que vamos sofrer? A questão talvez seja: será que isso está conectado ao nosso sentido? E eu vou lutar com todas as forças que eu tiver para estabelecer uma vivência consciente, e a partir disso a gente vai se comprometendo com a vida, colocando na nossa vida aquilo que a gente vai encontrando no nosso mundo íntimo. E para colocar na nossa vida tesouros, a gente tem que mergulhar profundo para encontrar esses tesouros dentro de nós. Esses tesouros que fazem parte da nossa essência, porque a nossa essência é divina. Mas a gente se esquece disso, porque a gente não olha para o self, que o próprio Jung chamava de imago Dei, a imagem de Deus refletida em nós, fazendo essa junção da própria psicologia, quando diz que o ser humano é a imagem refletida de Deus. Não é Deus com um D maiúsculo, mas é o Deus com D minúsculo, onde cada um é responsável por descobrir a divindade que lhe habita. Mas se não reconhecermos que algo em nós precisa de reparos e que somos autoras e autores das questões de nossa vida, passaremos toda a nossa existência tentando corrigir o nosso erro nas outras pessoas e ainda culpando o mundo
por não sermos felizes. Quem é responsável pela sua plenitude, pelo seu sentido, por sua finalidade existencial? É certo que nós não controlamos aquilo que as outras pessoas nos fazem, ou aquilo que acontece conosco, mas nós somos responsáveis pelo que vamos fazer com o que a vida fez, com o que a vida nos trouxe, com o que as pessoas fizeram conosco. E aí a gente recorda as perguntas do sábio professor Saja, né, querido, que já partiu, mas deixou questões importantes que estão lá na nossa série, nosso documentário Depressão, que tal conversarmos. O que você está fazendo da sua única vida? O que você está fazendo da sua única vida? Sim, única, porque essa vida, como ela se apresenta, é única. O espírito já viveu outras, viverá outras certamente, mas essa é única. O que você está deixando que as pessoas façam com a sua única vida? O que você está fazendo com a única vida das pessoas que passam pela sua única vida? E a questão derradeira que ele trazia: será que existe vida antes da morte? Porque depois da morte a gente sabe que tem, né? Ou a gente acredita, né? Embora tem pessoas que não acreditam e respeitamos, mas a gente acredita que tem, né? A gente tem muitos indícios disso. Mas existe vida antes da morte? Porque quando ela vier, o melhor de tudo, ela encontrar a gente vivo. E a gente só vai estar vivo se nós colocarmos pitadas de significado nessa existência. Por isso, nos comprometermos com esse processo de olhar todo dia para as nossas escolhas, todo dia para a nossa jornada, para a nossa caminhada, corrigir os nossos passos, corrigir o nosso caminho, fazer novas trilhas se as que nós estamos trilhando não estão trazendo boas consequências e resultados. Ampliar a marcha para cada vez mais incluir também a coletividade ao nosso redor, para fazer disso tudo uma bela caminhada, não só individual, mas também coletiva, porque, né, cada momento, né, e toda a segunda metade da vida nos chama para um programa espiritual, psicológico, enquanto mantemos nossa participação na comunidade social. E esse é o ponto, né? Pensar num sentido para a vida, pensar num significado para a vida, não é algo egoísta, e por isso que Jung falava e frisava tanto que essa busca do sentido é mais importante do que a felicidade. Porque muitas vezes essa concepção da felicidade pode estar pautada em ideais muito individualistas e egóicos, mas o sentido não. Quando eu dou sentido para a minha vida, isso começa a brilhar ao redor e fazer com que se crie cada vez mais um processo de conexão com o mundo, com a vida, com a existência, que faz com que as próprias pessoas também elas sejam convidadas para esse processo através do nosso exemplo. E darmos esse exemplo, sermos esse exemplo, né? Fazermos esse processo de encontro consigo cada vez mais profundo, a ponto de arrastarmos aqueles que estão ao nosso redor, a ponto de convidarmos cada vez mais pessoas para esse lindo e belo processo que é a busca e a vivência do sentido da vida. Você está comprometido, comprometida com isso? Você está
sintonizado com essa harmonia universal, para que a harmonia lá de fora, no sentido do brilho de todo o universo, no sentido desse concerto universal, também passe a brilhar internamente. E aí é esse o convite que nós fazemos, para que a gente cada vez mais possa brilhar, possa fazer brilhar a nossa luz, como já dizia aquele mestre Galileu, aquele mestre nazareno, nos convidando para fazer brilhar a nossa vida, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Ou seja, ele via esse ouro dentro de cada ser, mas que nem sempre cada um buscava essa luz interna para fazer brilhar a luz do mundo. Então, que nesses dias com tantos desafios, nesses dias com quantas questões a nós enfrentarmos, cada vez mais interiorizemos, olhando para nós, fazendo a nossa parte e saindo do casulo no qual nós nos encontramos, né? Que pode ser diferente, a vida pode ser diferente, a existência pode ser diferente, e a gente só precisa transformar isso, transformar essa vivência, para que a gente possa efetivamente trazer um sentido universal, viver esse sentido profundo da vida, né? Sair do grande casulo que nós nos encontramos, né? Eu até fiz algo, achava que a vida era a escuridão do casulo, que qualquer esforço para sair dali seria em vão. Não sabia que aquilo que tanto me incomodava. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra gente um vídeo que eu fiz. Não consegui colocar, mas depois vejam lá no canal, tem um videozinho que eu coloquei, o casulo e a liberdade, né, que fala justamente desse processo de nós sairmos do nosso casulo. Verificarmos que a vida não é a escuridão do casulo, e que muitas vezes a dor que a gente sente são as nossas próprias asas se debatendo na busca de uma vida mais ampla, na busca de uma vida com significado. Então, gente, um grande abraço para vocês, que cada vez mais nos sintamos entusiasmados, né? Entusiasmado vem de ter Deus dentro de si. E reconhecendo esse Deus dentro de si mesmo, a gente vive uma vida cada vez mais com sentido, tá bem? Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Quem chegou aqui pela primeira vez, né, bem-vindo, bem-vinda. Na descrição do vídeo tem o link para poder acessar as aulas anteriores e comprar o livro que desejar, tá bem? Grande abraço, gente. Gratidão.